Primeira dica, eu acho que fica em relação à jornada do usuário é que uma jornada do usuário bem feita, aliás, não precisa nem ser bem feita, ela deve ser feita. Ela pode, eliminar barreiras no meio do processo e aumentar muito a taxa de conversão de qualquer produto digital, de qualquer site, de qualquer aplicativo, enfim, que você tenha. Fala, galera, voltamos com mais um episódio. Temos um nome do podcast agora, Guilherme, acredita nisso, cara? Agora Finalmente, temos né? um nome, exatamente, cara. Temos aqui, então, o nosso podcast onde a gente entra nas mais profundas camadas do design digital, guiando vocês por experiências cativantes, jornadas intuitivas e todos os bastidores que a gente vai trazer desse fascinante mundo de UI UX, de tech. Então, além da interface, nosso podcast da GH Brand Tech. Meu nome é Thiago Nisold, sou Head de UI UX e Diretor de Operações da GH. E hoje tenho aqui nossos queridíssimos Guilherme Costa, novamente mais um episódio, UX Writer da GH. Bem-vindo aí, Guilherme. Opa! Salve, Beleza? salve, galera. Show! Giovanni Nisold também, um parente perdido que eu descobri na GH aí, nosso coordenador tech da GH aí. Bem-vindo, Giovanni. Opa, valeu pessoal, bom dia. Beleza. E Leonardo Lang, nosso talentosíssimo UI UX designer também da GH. Fala, Léo. E aí, pessoal, bora lá então. Bora. Gente, hoje nós vamos falar de um case específico, né? A gente sempre gosta de trazer alguns cases para dentro do nosso podcast para debater, mostrar na prática como a gente faz no dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre um cliente novo nosso. Novo quanto tempo, gente? Uns 3, 4 meses? Alguém me refresca Por a aí, memória aí? ele entrou Por aí, no final por aí, do ano né? passado. Isso. E aí chama Via Ônibus, tá? Então a gente vai falar aqui hoje do case da Via Ônibus, que a gente vai falar um pouquinho da jornada do usuário até os negócios. Como a gente revisitou a jornada do usuário, como a gente fez algumas implantações de performance também, do ponto de vista de infraestrutura aí que o Giovanni vai explicar um pouquinho para nós, para aumentar a velocidade do site, etc. É um projeto em desenvolvimento, então isso é legal também. Ele não está 100% finalizado, a gente vem trazendo alguns inputs que a gente já vem trabalhando aqui e que estão funcionando muito bem. Hoje, né? Bem bastidores, exatamente, muito bom. Então, cara, para começar aí, quem pode me explicar o que é Via Ônibus? Giovanni, pode explicar aí, cara? Posso o que eles explicar, fazem? sim. Qual que é o negócio deles aí, cara? Conta resumidamente aí para a galera. Certo. A Via Ônibus basicamente um marketplace de compra de passagens, né, para aviação de ônibus, né? Então eles fazem toda a parte de levar o cliente até o destino final, né? Disponibilizar as passagens, né? Então ele tem toda uma infraestrutura pensada em disponibilizar a maior variedade possível de destinos com a maior variedade de viações possíveis, né? Então, falando de ônibus, né? Passagens de ônibus. Eles são uma Então, se eu sou empresa... Diga. Desculpa, vai lá. Desculpa. Eles são uma empresa recente até, não é uma empresa que está tão consolidada no mercado, e eles vêm crescendo focando agora bastante na parte tecnológica, eles já têm uma expertise anterior em outros negócios, e aí agora eles estão apostando nesse tipo de negócio, né? Parte online, então, toda a para parte. resumir, cara, se eu sou um passageiro, eu quero viajar de ônibus, entro na Via Ônibus, vou ter um acesso lá a várias viações, eu escolho minha passagem e compro através do site. Exatamente. Como se fosse fazer uma analogia aqui, cara, se fosse um Google Flights aí da aviação dos ônibus. Isso, mais ou menos isso. sem se Com a preocupar em diferença que entrar você no faz site, o pagamento todo. Boa, você faz o pagamento todo pela plataforma deles. Exato. Maravilha, acho que está entendido, cara. E também, já que tu tá falando, Giovanni, explica um pouquinho do contexto que foi quando eles chegaram na GH, o que eles tinham em relação à dificuldade de infraestrutura e quais foram os primeiros passos que a gente tomou em relação à infra deles para conseguir aumentar a velocidade, o que foi feito da parte de tecnologia aí que a gente pode destacar aqui, que já vai conectar com a parte de jornada aí também do usuário. Claro, bora lá. Então, o primeiro passo que a gente fez, a gente trocou toda a infra deles, que eles tinham uma infra em servidor em loco, né, como uma empresa de tech anterior. A gente passou tudo para a AWS, então a gente está usando o que há de mais moderno hoje em questão de infraestrutura,
com todo o suporte de uma gigante do mercado, né? Hoje a maior cloud tanto de utilização do Brasil, né, quanto do mundo, é uma das tops, né? Então, o que a gente fez foi trazer o servidor para uma região de São Paulo, que ele antes estava nos Estados Unidos. Então, como nossos clientes estão todos no Brasil, em grande maioria, né, atualmente, faz muito mais sentido ter essa infraestrutura em São Paulo, né, que é o hub principal. Então, a gente também implementou CDN para distribuição otimizada de conteúdo, porque por mais que o servidor principal esteja em São Paulo, a gente vai ter acessos de várias regiões dentro do Brasil, né? E com uma CDN a gente consegue distribuir esse conteúdo otimizado. Então, quem estiver mais distante de São Paulo não vai precisar se conectar até São Paulo, ele vai utilizar uma etapa de cache que vai estar mais próxima dele, né? Então, com essas duas modificações, né, trazendo para uma infraestrutura AWS com utilização de CDN, a gente já otimizou o tempo de resposta, né, o que o usuário aguarda para fazer a compra e pesquisa, em mais de 50%. Né? A gente tem alguns benchmarks feitos, valores bem altos que a gente conseguiu diminuir de tempo de carregamento. Né? Pô, muito, muito massa, né? E sabendo que a gente tem dados que uma boa porcentagem, se não me engano, 50 e pouco, 60% dos usuários, eles abandonam, né, um site se o site leva mais que 2 segundos para carregar, enfim, tem uma série de índices que a gente trabalha aí. Então, esse primeiro passo que é tão simples, que a gente sabe que não é simples para implementar isso, né, uma infra, mas coisas básicas a gente já consegue ter, né, nos backgrounds aí, para aperfeiçoar o projeto, a velocidade, ganhar mais retenção do usuário. Exatamente. E E esse aí, foi um cara, passo inicial, só complementando, Thiago. A gente fez também a parte de escalabilidade. Então, além desse passo inicial de desempenho, né, para carregamento mais rápido, a gente já deixou uma segunda parte preparada para o servidor suportar altas demandas. Então, a gente tem o que a gente fala de escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. Então, a escalabilidade vertical é você conseguir subir os componentes do servidor, aumentar o processamento, aumentar a memória RAM, aumentar o disco, por exemplo, de forma muito fácil, né? Sem ter quedas para o usuário final, ele não percebe. E a escalabilidade horizontal, que a gente, além de aumentar a máquina, a gente bota mais máquinas para processar. Então, esses são dois pontos bem importantes que a gente fez e que para sistemas com muito acesso é algo bem comum, mas que é muito importante, né? Então, é um passo que a gente também já deu. Massa, massa. Beleza. E aí, cara, vamos dando sequência no projeto aqui. O primeiro passo que a gente foi identificar é mapear a jornada atual do usuário, como é que ele era feito e aperfeiçoar ela, né? Então, Gui, Léo também, se quiserem me ajudar aí, cara. Primeiro, acho que é legal a gente pontuar para a galera que está nos ouvindo, né? O que é uma jornada do usuário e por que ela é importante, né? E como é que vocês conduziram isso dentro do projeto da Via Ônibus? Bom, então, a jornada do usuário é uma ferramenta, é uma das principais ferramentas, né, do, do projetos de UX design, né? Enfim, quando a gente está desenvolvendo interfaces, ela é muito importante porque ela ajuda muito a gente a ajudar o usuário a completar o objetivo dele dentro da interface que a gente está criando, né? E não só isso, mas também ela ajuda a entender melhor como construir a jornada de acordo com o modelo de negócio também da empresa que a gente está atuando, né? No caso, a Via Ônibus, eles têm um tipo de tecnologia que o Giovanni explicou um pouco agora, né? Eles têm um modelo de negócio, a forma como vai operar a venda, enfim. Então, a jornada ela toca muito nesses dois pontos, né? Tanto o lado do usuário como o lado da empresa que está desenvolvendo a ferramenta ali, o produto, né, no caso. Então, a importância desse processo é, de fato, levar o usuário a executar o objetivo que ele tem. No caso da Via Ônibus, né, é, o que o usuário gostaria de fazer é pesquisar uma passagem, comparar preços e fazer a compra, né? Isso no marketplace que a gente está desenvolvendo. E aí, se o Léo quiser complementar alguma coisa, né, sobre a parte mais técnica,
Essa que é a pegada, né? Com base nas histórias de usuário, né? A gente desenvolve uma user story para entender o que a persona ali precisa fazer, né? Qual que é o objetivo dela, entender um pouco mais desse lado comportamental, né? E aí, com base nisso, a gente começa a desenvolver a jornada, que é um fluxo, na verdade, né? Que vai um passo a passo, né? Desde do ponto de entrada, que é o acessar a plataforma, até a jornada, até o momento dele clicar em comprar agora e finalizar o processo, né? E Basicamente. complementando o Gui, né, quando a gente olha a jornada, a gente consegue perceber algumas telas que são importantes, mas a jornada ela traz algumas telas e interações que às vezes passam desapercebidas, né? Que são interações secundárias, são interações que dependem de um estado, por Uhum, exemplo, um botão que ele só vai ser ativado se o usuário adicionar um dado específico. Então a jornada ela deixa muito claro para nós no momento da construção do layout todas as telas necessárias, né? Todos os botões, todas as cores, uhum, todos os estados. E também uma coisa que foi muito importante para a construção dessa jornada foi a análise heurística, né? Que foi o ponto inicial da parte de UX. A gente mapeou, né, todo o fluxo de compra atual, entendemos pontos que estavam, que poderiam ser melhorados, né? E isso possibilitou que a gente conseguisse tornar muito mais fluida a experiência, né? Todo o processo, né, de compra do usuário e deixar ele bem melhor agora, nessa nossa versão atual, ela está bem mais fluida, bem mais simples e mais objetiva, né? Então a gente diminui muito o tempo de compra, né? O tempo era muito grande, toda etapa era muito grande e agora está bem menor. Está bem mais facilitado para o usuário. Vocês têm esse número já mapeado em quantos por cento a gente conseguiu diminuir, é ótimo, diminuir, diminuir esse tempo de compra? Tá? Foi pela metade? Vocês têm esse número na cabeça já? Eu acho que é difícil ainda mapear, porque, assim, de fato, testando como usuário, né, a ferramenta não, desculpa, o marketplace, né, eu não consegui chegar no processo final, assim, eu não consegui de Ah, forma alguma realmente fazer a compra, né. então não tem Então é algo não tem que. um D para ter o para. O Isso, D ele era exato. uma incógnita. Isso. Isso porque o processo de compra na plataforma era ainda muito. Talvez ainda não tinha sido estruturado de uma forma de fato estratégica, né? Hum. Então a gente refez toda a jornada. Por exemplo, o que acontecia, né? Antes você entrava no. E aí é que é interessante, porque é, a jornada de fato ajuda você a completar o seu objetivo, né? No caso é comprar uma passagem. Então, eu como usuário, né, testando e tentando entender como funcionava, eu fui lá, me cadastrei não, desculpa, eu pesquisei uma passagem no sistema antigo, né? Pesquisava a passagem, colocava dado do origem, destino e a data que ia fazer a viagem, né? Daí ele trazia a lista das opções de passagens que ele encontrou, né? Só que ao clicar, né? Ao clicar na passagem, ele pedia para eu me cadastrar. Aí quando me cadastrava, ele me levava lá para o começo da jornada, de novo, do zero, né? Aí eu tinha que pesquisar de novo o destino, a origem e colocar a data. E, enfim, esse tipo de erro meio que já frustra o usuário, né? Porque ele quer completar o objetivo, mas o sistema vai jogando ele de uma forma que é meio confusa, assim, né? No processo. E foi muito nisso que a gente entendeu que precisava estruturar uma jornada que de fato funcionasse, né? O Léo comentou sobre uh, a gente mapear telas e funcionalidades, né, no meio do processo, e isso é muito verdade mesmo, porque a gente entende o passo a passo, né, que a pessoa precisa fazer para completar o objetivo dela, e outra coisa importante, né, é prever. A jornada ajuda a gente a prever e antecipar os erros que o usuário pode cometer dentro da plataforma e, e isso ajuda a gente a tornar a experiência mais fluida, né? Se a gente antecipa o erro do usuário, a gente consegue fazer com que ele ou evite o erro, ou se o erro acontecer, a gente dá instrução
adequada para ele prosseguir na jornada de forma mais fluida, mais tranquila, né? E isso Foi, foi o que a gente conseguiu resolver na nova jornada, né? Ficou muito mais e o, simples, mais fluida e direta para o usuário. legal. E o que eu acho mais legal nesse processo todo é que a gente está trazendo um problema, né? O site, a plataforma, a ferramenta, enfim, que a Via Ônibus tinha, ela tinha seus, vou chamar de problemas aqui, né? Uhum. Mas, cara, não tem nada errado nisso. É legal que quando os clientes chegam até a GH, normalmente aquele empreendedor que começou a fazer o projeto pequeno, então ele vai fazendo como dá, né? Tipo, pô, com o conhecimento Sim, que tem, à medida que o negócio vai crescendo, a gente consegue, né? Obviamente, estar trazendo, contratando consultorias, contratando pessoas mais especializadas para resolver os problemas. Então não tem, eu não quero chegar aqui e criticar, estava tudo ruim nesse contexto, não, cara, porque é uma não, evolução que a gente vai trabalhando, né, com os nossos conhecimentos, e que bom que a gente chega nesse estado agora para conseguir melhorar esse fluxo, melhorar essa jornada, melhorar a experiência do usuário, né, com muito estudo, muito trabalho por trás. Eu acho muito, muito massa mesmo isso, e o cliente ele tem muito mérito nesse contexto aí, né, e é uhum. essencial isso. É, exatamente, Deixa eu Thiago, perguntar para... até complementando, Pode falar, Léo. o termo é perfeito, melhorar, né? Porque, de fato, a plataforma ela fazia o que ela precisava fazer, né? Você fazer a compra, Hum, conseguir pagar, ter a sua passagem, ir para o Uhum. seu destino. O que a GH agora entra para trabalhar é melhorar esse fluxo, né? Tornar, que nem o Gui comentou, isso mais suave para o cliente, o que também vai ter mais retenção, né? É bem legal essa parte. exatamente. E esse é o legal de um projeto desse, né? Imagina que, eu vou pegar números hipotéticos, imagina que a gente tem, se a gente consegue dobrar a conversão de um site, por exemplo, com essas melhorias que a gente faz. Seja por parte técnica que a gente falou antes, seja no mapeamento da jornada, nas telas, etc. Digamos, imagina só para a nossa audiência conseguir tangibilizar isso. Imagina que a gente tem 1.000 pessoas acessando o site e que desses 1.000, sei lá, 1% compra, né? Então, é um número muito baixo, cara. Como é que eu consigo aumentar minha taxa de conversão? Eu posso trabalhar com métodos de mídia paga, etc., né, e tráfego pago orgânico para aumentar a minha taxa de visitação do site, né? Eu posso dobrar ela, por exemplo, para 2.000 pessoas e vou ter o mesmo 1% comprando, ou com as 1.000 pessoas que já estão acessando, eu melhorando a minha taxa de conversão, dobrando ela, cara, ao invés de eu ter 1%, eu tenho 2%. Cara, 2% é muita coisa. Um mínimo, desse mínimo 1%, 0,5%, 0,3%, cara, o que seja, é muita coisa. Assim, significa muita coisa em relação a negócio e dinheiros no final do dia. Então, isso que é muito legal para a gente trabalhar aqui em relação a que a gente chama de CRO, né, da otimização da taxa de conversão também. O que mais aí, cara, da Via Ônibus? O que a gente pode falar em relação à jornada na prática, assim? Léo, tu quer compartilhar a tela, mostrar como é que era a jornada? A gente tem um Figma aí desenhado aí pra gente apresentar pra galera, para mostrar como que ela era complexa antes, o quanto a gente conseguiu diminuir ela aí também. Se quiser explicar um pouquinho desse processo que foi feito aí. Claro, vamos compartilhar aqui. Esse é o nosso objetivo aqui, galera. Abrir Figma, abrir nossos processos, mostrar como a gente faz no dia a dia. Abrir código. Giovanni, se quiser mostrar código, sei lá, que você fez aí. Fica à vontade aí também. Explica aí, Léo, qual é que é essa parada aí. Certo, então aqui nós dividimos em duas partes, né? Primeiro a gente realizou o fluxo de compra, né? A primeira versão do fluxo de compra. Eu e o Gui, a gente realizou todo o processo, pesquisamos destinos, né? Escolhemos uma viagem adequada, fizemos todo o processo mesmo para entender na prática, de fato, como que era o fluxo, né? E esse aqui é o fluxo atual, né? A gente nem pode chamar de atual porque a gente já realizou várias melhorias, mas é o fluxo inicial, poderíamos dizer, De quando né? o cliente chegou dentro da GH, era esse o fluxo. Exatamente. Então, uma das questões que nós encontramos nesse fluxo, né, que poderia ser melhorado, é a questão do login obrigatório para poder ter detalhes da viagem, né? Quando o cliente ele chegava, por exemplo, no site da Via Ônibus, para poder ver um detalhe da viagem, itinerário, valor, ele precisava fazer o login na plataforma, né? E isso acaba sendo uma barreira, né? Para que o usuário ele tenha interesse em comprar essa passagem. Então, esse foi um dos primeiros pontos que nós encontramos. E outro ponto importante que a gente encontrou de melhoria
é que ao fazer o cadastro na plataforma, né, quando o usuário acessa pela primeira vez, ao invés de ele permanecer no mesmo fluxo que ele estava, ele retornava para o início da página, então tornando o fluxo de compra muito maior. Então, com essa mudança, né, a gente conseguiu diminuir na metade esse fluxo, ó, se a gente fizer um comparativo. Esse é o fluxo atual, né, o fluxo inicial, e o fluxo de melhoria que nós realizamos. Verdade. Eu não sei se o Gui quer complementar com algum ponto aqui. Também, né, do que a gente estava falando antes, que o cliente chega pra gente, né, com a dor, com o problema a ser resolvido, e a gente tem que entender o processo dele para, de fato, trazer essas melhorias, né? Então, o que a gente percebe nesse caso é que provavelmente ele tinha uma tecnologia, né, já que utilizava talvez algum processo meio padrão, ou enfim, não tem muito como a gente saber, né? Mas ele talvez ele não estava extraindo o melhor da tecnologia e da ferramenta que ele tinha antes, né? No caso da plataforma. Então, o processo ali que veio, ele estava de fato muito intrincado, assim, né? O usuário ia e voltava na jornada, tinha que fazer a mesma ação mais de uma vez, né? Se eu não me engano, dentro do fluxo, a pessoa tinha que pesquisar a passagem 3 vezes até conseguir chegar Nossa. no momento da compra mesmo, assim, porque a jornada estava de alguma forma ali ineficiente, né? Ela Uhum. estava meio circular, assim, ó, e voltava, né? A gente conseguiu resolver isso e melhorar a forma como que o, a tecnologia ali por trás estava sendo usada, né? Acho que esse é um ponto bastante interessante. De novo, né? É, é muito interessante como a jornada alinha os dois objetivos, tanto do usuário como o do negócio, né? Porque de um lado o usuário quer comprar passagem e de outro o negócio ele precisa oferecer uma experiência que seja fluida e que seja capaz de fazer com que o usuário faça a compra, né? Que no fim, se a pessoa não consegue fazer a compra, não gera o resultado ali pro, para a empresa também, né? Então, eu acho que esse foi um ponto que a gente conseguiu resolver, né? E começando a resolver, né? Que é um projeto ainda em andamento, mas Uhum. que foi muito importante, assim, né? Tanto para o usuário como para o negócio. Até complementando, Gui, ele tava muito cara de sistema. Provavelmente foi Uhum. feito por desenvolvedores que não, assim, sem criticar, é aquela questão, né, de tipo, tu vai ao ponto A ao ponto B, né? Ele é bem sistemático, Aham. né? Você insere tal Sim. input, tem tal output, precisa ter essa validação aqui, porque é necessário ter login, Uhum. então vamos botar um login aqui. Então, quando a gente Aham. reescreve, a gente pensa mais numa coisa mais suave, pensando no usuário final que vai ter aquilo, né? Então, acho que essa também é uma Exato. diferença de um sistema que ele é bem linha grossa, assim, linha dura, e um Aham. sistema que ele vai mais natural, ele flui mais, né? Então, ele pensa mais no usuário Exato. É final. isso. Eu lembrei até das mensagens de erro que aparecia antes, né? Quando acontecia alguma coisa, aí se não me engano aparecia alert, tipo, aí um código e aí a mensagem que o cara tinha que fazer para resolver a situação, né? Mas é bem isso mesmo, né? Tipo, a plataforma já tinha uma mensagem padrão e só replicou. E esse novo fluxo aí, ele é metade, né? Você que estava passando aí por ele inteiro aí. Agora o novo fluxo é E- legal, né? Esse parece coisa tão simples, né? A gente olhando agora e falando assim, mas a possibilidade de, puta, a barreira que é colocar um processo de login no início de uma busca, cara. Quando a pessoa muitas vezes está sondando o preço de uma passagem, não quer entender, você acaba travando todo o processo por causa de alguma informação que na maioria das pessoas elas querem já, puta, não, eu quero coletar o lead no início. Cara, às vezes essa Uhum. coleta do lead no início ela zoa teu processo inteiro, né? Ela estraga aí. Então é bem interessante. O que mais vocês fizeram aí nesse novo fluxo aí, cara? E aí é que tá um outro ponto, Thiago. Para a gente desenvolver a jornada, a gente fez também muita pesquisa de benchmark, né? E a gente comparou com Legal. outros players no mercado e esse ponto especificamente do login era um ponto crucial, assim, porque nenhum dos outros concorrentes, por exemplo, a
concorrentes indiretos ou diretos, né? Hum. Da Via Ônibus, que no caso é ClickBus, Quero Passagem. Nenhum deles usa esse login no começo da jornada, né? Como algo que você, para ver a passagem, para selecionar a poltrona, você precisa informar seus dados ali. Os concorrentes não trabalham dessa forma, porque eles querem que a pessoa escolha a passagem só no final, faça a compra, enfim, né? Tendo isso mapeado, né, vendo que a concorrência também já está se oferecendo uma experiência que é mais fluida, mais rápida, mais direta, a gente precisa se equiparar a isso também, para conseguir tornar o objetivo de negócio ali da empresa palpável, né? E até Gui, né, se você pensar logicamente, né, eu vou entrar no site da Via Ônibus, eu vou fazer a minha pesquisa e ele vai me pedir login. Aí eu não quero fazer login, eu vou no concorrente olhar a passagem. Aí eu vou no concorrente e aí eu faço a compra por lá, né? Acabei de perder uma venda por um negócio simples. Exatamente isso. Isso é uma lógica muito atual da internet, a gente fazer comparativo entre sites, entre opções de compra, né? Porque é preciso entender o que é melhor para o bolso do cliente, né? E aqui, até fazendo um paralelo com o que nós estamos mostrando, a gente traz a parte do login somente após a tela de escolha de poltronas. Porque essa é uma tela onde o usuário ele também pode calcular o valor da passagem. Por exemplo, se ele vai comprar uma passagem para ele e para mais pessoas da família, por exemplo, ele consegue ter uma noção de quanto custará essa viagem. Então a gente traz esse processo de login somente após a parte da poltrona, porque daí não cria essa barreira, né? Ele não precisa realizar o login só para depois saber o valor que vai ser necessário pagar naquela passagem, né? E o outro ponto que eu acho que é muito importante... Pode falar, Gui, desculpa. Não, eu ia falar que foi um momento que a gente identificou que era o mais propício, né, para coletar os dados e, de fato, fazer o cadastro ali da pessoa, né? Porque ali é o momento que ela precisa dar algumas informações necessárias para a viagem, né? Porque quando você vai fazer uma compra de uma passagem, você vai viajar, você precisa informar seus documentos, né? Algo que é do modelo desse tipo de produto, né? Você não pode pegar um ônibus sem apresentar seu documento. E aí a gente identificou que aí é a etapa ideal para já cadastrar o usuário, né? Que a gente já está coletando informações e aí já faz o cadastro dele e ele vai para a próxima etapa, que é finalizar a compra, né? Boa, legal. Exatamente. E um ponto que eu acho que é muito importante trazer aqui é a assertividade na entrega. Porque constantemente a gente está compartilhando com o pessoal da Via Ônibus a jornada, porque quando a gente está realizando a jornada surgem diversas dúvidas que às vezes só o pessoal da Via Ônibus pode sanar essa dúvida por ter entendimento completo do negócio, né? E a jornada ela permite uma assertividade porque como eles estão dentro desse processo, quando a gente apresenta essa jornada e também o wireframe, layout final, eles já estão com o entendimento completo do funcionamento da plataforma. Diferente se a gente começasse a desenhar a plataforma do zero, sem fazer uma jornada, e só fosse apresentar ela depois de meses, sabe? Às vezes, isso pode não trazer um alinhamento com a expectativa do cliente. Então, a jornada, ela consegue alinhar com o cliente, né, as expectativas deles desde o início do processo. Maravilha. Isso é um princípio da metodologia ágil, né? Tipo, incorporar feedback de cliente o tempo inteiro dentro do processo nas sprints que a gente está levando. Cara, até um parênteses aqui, não sei se é o tópico ou não, mas eu acho legal, como a gente está falando de mostrar os nossos backgrounds aqui dos projetos, cara, o Giovanni é o gestor desse projeto especificamente, né, Giovanni? Isso. A gente roda os projetos da GH sempre em sprints, utilizando bons princípios dos métodos agiles, né? Eu não diria que a gente é purista em algum método aí, como o Scrum ou o Kanban. A gente se apropria de boas práticas de vários deles aqui para ter os nossos principais métodos, né? Mas, Giovanni, fala um pouquinho para nós disso, cara. Nem tá na pauta aqui, mas eu acho que legal. Tu é um dos caras que melhor toca projeto dentro da GH, assim, tu é bem criterioso nesse contexto aqui. Léo, se quiser parar de compartilhar a tela, eu posso até compartilhar o nosso ClickUp aqui, que a gente usa para fazer gestão dos nossos projetos. O Giovanni deixa as sprints dos times que ele trabalha aí sempre muito bem organizadas. Isso. Conta um pouquinho para nós como é que é a rotina. Usuário reconhecido, né? Verificado do ClickUp. Agora eu tenho o selo de reconhecido, pelo menos alguma plataforma, né? Já que o Instagram não me dá. Como assim? Eu não sabia dessa informação. Eu sou top 10 usuários mais ativos no mundo do ClickUp.
Aí eu ganhei Tá me zoando. Do Olha mundo, o do Giovanni. mundo. olha, É o selinho, dá pra pôr se olhar lá no... no meu usuário, tem o selinho agora azul, né? É mesmo? É Que massa. verdade. Conta aí um pouquinho da rotina de gestão desse projeto aí. Beleza. Cara, esse projeto está sendo bem legal da gente conduzir aqui dentro, porque como a gente tem um time multidisciplinar, né? A gente tem várias áreas, a gente tem copy, tem UI UX, tem parte de tech dividida em desenvolvedores front, desenvolvedores mobile, back-end, QA, né? Então, a gente tem bastante mão de obra qualificada que é multissetorial. Então, é bem legal de trabalhar. Questão de modelo de gestão de projeto. De fato, a gente está rodando numa base Scrum, então a gente tem nossas cerimônias, a gente faz a priorização com o cliente, pós-priorização com o cliente, a gente traz para o time, então fazer toda a planning da sprint. A gente roda em sprints de 2 semanas, onde Tá na rodando segunda. sprint quinzenal com eles. Isso, exatamente. Legal. Aí a gente faz o planejamento, né, na segunda-feira e toca 2 semanas ela, né? A gente tem as dailies, né? Então o time se reúne uma vez por dia exatamente para falar ali bem rapidinho, 15 minutos, problemas que surgiram, andamento, como é que tá, a gente vai conseguir cumprir os prazos, fazer esse acompanhamento fino de perto, né? Para a gente ter o melhor andamento do projeto de fato, né? E aí a gente também implementa algumas coisas que a gente já rodou 2 vezes agora, que são as sprint reviews, né? Então a gente pega toda a sprint que foi feita, entra com o time, levanta pontos positivos daquela sprint, o que foi legal, como rodou, o que não foi legal, que a gente precisa melhorar e como a gente vai melhorar. Então é uma melhoria contínua dentro do time, né? Além da sprint, né, para a gente conseguir cada vez otimizar mais essa gestão, né, o projeto andar melhor. Mas deixa eu até, vou compartilhar a tela aqui, cara, vou mostrar rapidinho pra galera, já que nosso objetivo aqui é, de fato, mostrar bastidores. Isso, e o ClickUp é uma ferramenta ótima para a gente fazer esse acompanhamento, né, porque ele tem... Sabe quem implementa a ClickUp? Você quer saber quem implementa a ClickUp? GH Brandtech, meus irmãos, olha só. Exatamente. A gente está Hora aqui... do Jabá, né? É hora do Jabá, claro. A gente está aqui dentro do projeto da Via Ônibus. A gente tem todos os projetos da GH aqui dentro de um workspace dentro do ClickUp. Estou no modo de lista aqui, né, Giovanni? Mas aqui é legal a gente ver que todas as tarefas que estão em progresso nessa sprint, por exemplo, Giovanni deixa sempre muito bem organizado quem participa de cada tarefa, qual que é o tipo de tarefa, se ela é um epic, se é uma tarefa, se é uma história de usuário, qual dos sistemas que tem. A gente nem falou de um outro sistema mais B2B que a Via Ônibus tem, fica como pauta para já dando um spoiler, outro né, pro episódio. mercado. Dando um spoiler, exatamente. Próximo episódio aí que é bem legal também, que a gente pode falar disso. Mas fica tudo registrado aqui com o tempo traqueado, com as responsabilidades. Se a gente olhar para as tarefas entregues aqui, cara, é muita coisa. Então, essa organização de tarefa dos times, uma gestão muito transparente junto com o cliente, cara, ela é fundamental para que a gente consiga também entregar, né, com uma previsibilidade legal, tendo uma alocação dos recursos que a gente tem dentro de casa de forma mais assertiva, ter sucesso, né, nos projetos que a gente implementa aqui dentro. Então é bem interessante. Parabéns aí, Giovanni, time também, que a galera toca muito bem. A experiência, eu queria comentar, porque a experiência de trabalhar seguindo esse tipo de metodologia, né, pra gente que tá trabalhando mesmo no dia a dia, é assim, é uma coisa de outro mundo, que fica muito mais fácil mesmo. A gente tem uma visão do que o nosso amigo tá trabalhando, a gente sabe o que a gente precisa entregar no dia, na semana, e fica mais focado, né? Não fica algo jogado, perdido. A gente tem um método, né? Tem um fluxo também, no caso, né? A gente tá falando de fluxo de jornada. Acho que é muito importante isso, porque a gente tem essa transparência e visibilidade, o trabalho fica mais fluido e mais ágil, né? A gente entrega o que a gente está comprometido a entregar e vai rodando o negócio de uma forma que fica interessante para todo mundo, né? Giovanni, tu quer destacar alguma coisa aqui no ClickUp ou é isso mesmo? Eu vou passar o board. O board é bem legal, é uma visualização que até o Léo pode comentar que ele aprendeu a gostar agora, né? A visualização em board, em Kanban.
O board é esse Kanban aqui, que é o passo a passo, né? Sim, Que a Luva gente de tem, carteirinha. ele é legal porque a gente consegue ver exatamente ali com as baias, né, o to-do, o que está em recorrente, a gente consegue ir movendo e fica uma gestão muito fácil para quem acompanha, porque eu sei as tarefas que ainda precisam ser iniciadas em to-do, o que está rodando, o que está bloqueado por algum motivo, então eu consigo entrar lá como gestor, ver o que eu preciso fazer para liberar aquela task para o desenvolvedor, o UX ou o copy poder voltar ao seu trabalho. As partes que estão em approval, né, que o QA que está trabalhando está fazendo os testes necessários, o que já foi entregue. Então, o board ele dá uma visão rápida e muito simplificada para a gente ter uma noção de como está a saúde do projeto, como é que ele está andando, né? Quando eu tenho muita coisa em Blocked, eu já consigo identificar, opa, a gente tem algum problema que não está legal, né? Então precisa trabalhar para resolver isso. Muito bom, cara, muito bom. Bom, já estamos aqui com 35 minutos, a gente tem mais um tempinho aqui de episódio ainda, mas eu queria validar com vocês mais algumas coisas do projeto da Via Ônibus, tá? Então, para vocês, assim, galera, quais foram os principais aprendizados até então nesse projeto? Assim, acho que cada um pode falar um pouquinho na sua especialidade, assim, sabe, do que viu acontecer, que realmente mudou, que teve como aprendizado e com algo novo nesse projeto, para a gente até trazer como dicas daqui a pouco para quem está nos ouvindo, porventura está trabalhando com algum projeto desses, ou tem um produto como esse, precisa melhorar, sabe? Bom, posso começar. Eu sei que como eu trabalhei bem na parte de migração do projeto, né, que ele veio de outra empresa, eu acompanhei todo o processo de migração de contas, migração de infraestrutura, né, auxiliei nessa parte. Eu acho que é como pequenas coisas têm, às vezes, impacto muito grande. A gente ignora algumas coisas que parecem pequenas, mas que no final eles têm um impacto muito grande, por exemplo, em vendas ou resultados que a gente quer atingir. Então, pensar com assim, o servidor ele está na Virgínia, dos Estados Unidos, ou em São Paulo. Pô, é uma coisa basicamente simples, é onde você vai criar a máquina. Ele vai ter um custo um pouquinho mais alto em São Paulo, mas é irrisório comparado com o retorno que você vai ter. E é uma coisa que às vezes é negligenciada, né? Então, é importante você ter atenção a esses pequenos detalhes que são importantes, né? Acho que esse é um Que grande aprendizado. a soma deles que no final das contas vai fazer a diferença, né? Tipo, Exato. emagrecer, sei lá, cara, vou emagrecer, bota aí minha dieta lá, uma balinha, um docinho não vai fazer diferença, cara, pô, se tu comer aquela balinha todo dia, aquele chocolate todo dia, com certeza vai fazer a diferença. Então, acho que Eu sei bem dessa bem parte legal. aí. O rapaz tá focado no mundo fit aí. É. Que mais galera? Léo, Gui. Eu diria que esse processo todo também ajuda a ter um entendimento muito grande do negócio do cliente, né? Porque a gente mapeia cada ponto ali da plataforma, do processo de compra, e isso ajuda a ter um entendimento muito melhor do que se fosse somente começar a desenhar direto, né, a plataforma. E também a facilidade que eu vou ter agora quando for desenvolver o layout final, né, porque agora tá tudo tranquilo, o caminho tá perfeito para andar agora, né. Tá tudo bem detalhado, então o tempo vai ser muito melhor agora, né, para desenvolver, para otimizar essa entrega. Então é isso, vai ser muito mais fácil, eu tô bem mais tranquilo agora. Agora é desenvolver, é fazer o desenho. Nossa. Cara, isso é uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de vista de olhando pelo viés do cliente, né, cara? Porque até se puder compartilhar o Figma de novo aí, Gui não, Léo. O cliente, ele olha do lado de fora, cara, principalmente quem não é técnico, quem é o empreendedor, ele olha assim, cara, desenha meu site, faz o layout aí, irmão, programa aí. Ele não tem noção de todo, até dá um zoom out nesse Figma aí, Léo, dá um zoom out até para mostrar aqueles outros fluxos do B2B lá do lado. Olha, a gente nem entrou nisso aqui, galera, que é de um outro sistema da Via Ônibus, mas olha a quantidade de fluxo que tem para a gente chegar em vários resultados, tá? É muito trabalho. Dá o zoom num deles aí, Léo, só para a gente mostrar como é que a gente tem o trabalho das histórias do usuário, o fluxo deles, até pode mostrar bem certinho como a gente faz ali, ó. Como usuário admin, eu quero acessar e visualizar uma página, quais são os critérios de aceite. Então, cara, é muito trabalho.
cada fluxo atrás desses, né? Para depois chegar no ponto que o Léo está falando ali de, eu tenho um caminho muito certo do que eu vou desenhar em relação à parte de UI mesmo, de elementos na tela, né? Então, isso é interessante, cara. É muito trabalho, é muito estudo. Para a gente, de fato, conseguir fazer a diferença, a gente tem que botar muita mão na massa, né? Não tem trabalho fácil, não vai ser só eu desenhar. Eu posso até, por sorte, cara, desenhar um sistema intuitivo e do nada, sem ter esse tipo de coisa, mas não muito, eu deixo muita margem para azar, né? Para alguma coisa não estar realizada. Exato, e como a gente valida esse fluxo com o cliente, esse fluxo, essa jornada, a gente consegue levantar pequenos detalhes que nos wires não aparecem, né? Então, o Léo comentou bastante disso. Validando com o cliente a jornada, se a gente desenha a jornada que vai por um caminho, apresenta para o cliente e fala, opa, acho que não, hein? Teria que ser por outro caminho. Isso, às vezes, no layout, tu não consegue ter essa visão, né? Se ele não for tão completo. E a jornada é tiro certeiro, né? E reforçando também a questão da assertividade que eu tinha comentado recentemente. Ontem nós apresentamos o fluxo para o Michael, que é da Via Ônibus, né? E constantemente ele falava, ok, eu já entendi bem, já estou bem por dentro. Então, ele está constantemente dentro desse processo, ele não vai receber esse fluxo só no final, sabe? Exato. Que daí pode gerar refação, né? Porque o cliente pode ter expectativa A e vai receber algo B. Mas agora, como ele está dentro do processo, ele já está bem alinhado com todas as etapas aqui. Boa. E Gui, o que tu tem para finalizar, né? Não, algo interessante que indo na linha do que o Giovanni trouxe, né? O wireframe ele não consegue apresentar tudo, porque na jornada a gente acaba também apresentando e mapeando, né, etapas que tá no back-end, né? Por exemplo, o usuário finalizou uma etapa e no final dessa etapa ele vai receber um e-mail. Isso não tem como o wireframe demonstrar, né? Mas a gente precisa de alguma forma mapear essa etapa, que é um exemplo, né, aqui no caso, de enviar um e-mail para o usuário, ele vai receber o e-mail, validar a informação e alterar uma senha, por exemplo. Tudo isso a gente precisa mapear na jornada, porque a informação precisa chegar para quem vai executar, né, o processo de desenvolvimento ali, a pessoa da tecnologia, o próprio UX designer, né, que está desenvolvendo ali o fluxo. Ele precisa entender o que está acontecendo para que a coisa, no final das contas, funcione de forma adequada, né? Eu acho que esse é um belo de um aprendizado, né? Porque a gente tem uma visão, a gente usa uma ferramenta que ajuda a gente a ter uma visão mais ampla do produto que a gente está desenvolvendo, e isso faz com que a gente consiga tornar tudo mais fluido, antecipar erros do usuário, né? E ter esse cuidado, né? De tornar o processo o mais eficiente possível e adequado para ajudar o objetivo ali a ser alcançado, né? Legal. Cara, acho que fica até já que a gente está falando em cliente, vou deixar o desafio para vocês e a bomba aqui, de convidar a galera da Via Ônibus para o próximo episódio, tá? Trazer o cliente para dentro desse nosso podcast aqui para a gente conseguir incorporar também o ponto de vista deles no outro projeto que a gente está trabalhando. Léo, se quiser parar de compartilhar a tela aí também, obrigado. Galera, vamos fazer um recap aqui, Vamos pegar aqui os nossos principais aprendizados. Eu fui anotando aqui, eu acho que é muito legal a gente trazer dicas no final para todo mundo, para, né, dar um summarize aqui. Ela pode, né, eliminar barreiras no meio do processo e aumentar muito a taxa de conversão de qualquer produto digital, de qualquer site, de qualquer aplicativo, enfim, que você tenha. Assim, acho que esse primeiro aprendizado como dica assim, desse episódio de hoje, né? A importância de uma jornada de usuário muito bem estabelecida e feita e validada. Segundo, cara, que para mim inclusive é um dos como é que chama? Um dos princípios dos 4 do Manifesto Ágil, né? Tem 4 grandes princípios lá e é a gente validar, incorporar o feedback do cliente o tempo todo dentro do projeto, né? Vocês trouxeram isso aqui em relação ao cliente que a gente está trabalhando como contratante da GH, mas também o cliente como usuário final, né? Incorporar feedback o tempo inteiro dentro do projeto para conseguir aperfeiçoar. Quando a gente está falando em metodologias ágeis, em trabalhar num formato ágil, esse para mim é um dos principais pontos que a gente tem aqui dentro. E terceiro, eu gostei muito, Giovanni, do ponto que tu trouxe aí, da gente conseguir trazer, né, esse viés de
pequenas coisas têm impactos muito grandes lá na frente, né? Quase que aquele... Me lembrou do filme do Efeito Borboleta, né? O simples bater de asa de uma borboleta do outro lado do mundo pode desencadear aqui uma série de consequências. E a soma dessas pequenas coisas, cada uma em suas especialidades, que com certeza vai construir um projeto de sucesso lá no final das contas. 3 grandes aprendizados, cara. Gostei. Muito bom esse episódio aí. Top. Top, galera. Vamos lá, então. Encerrando aqui, quero agradecer a presença de todos vocês. O pessoal que está nos vendo pelo YouTube, pelo Spotify, qualquer que seja a plataforma aí de streaming, comenta no vídeo o que vocês gostaram, o que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Compartilhem com os clientes de vocês, compartilhem com os pares de vocês também nos times que vocês estão trabalhando, para a gente também estar cada vez mais subindo no ranking aí, aumentando a nossa audiência, trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá? Obrigado por todo mundo, até o próximo episódio. Falou! Falou! Valeu!